Mas hoje eu quero falar de algo muito especial, da necessidade que nós temos em avançar no chamado da nossa missão, no chamado da missão que Deus confiou a cada um de nós. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nós estaremos lendo alguns versículos, e vamos começar com o versículo de número 7, o Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 7, diz o texto sagrado: chamou a si os 12, seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 12: e saindo eles pregavam que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E agora a partir do 30 diz o seguinte: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheciam, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus viu, saindo do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito avançado, muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondeu, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram-lhe: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, foram repartidos pães, assentaram-se de 100 em 100 e de 50 em 50, e tendo tomado os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens. O que é avançar? Avançar é seguir em frente. Avançar é progredir. Avançar é fazer de forma melhor. E a pergunta que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã é: estamos avançando em nossa vida espiritual? Você pode, nesta manhã, com toda a convicção do seu coração, afirmar: eu estou avançando na minha vida espiritual, estou avançando na minha fé, estou avançando no meu ministério, estou avançando na missão que me fora confiada. Como jovem, eu estou avançando no Senhor.
As pessoas têm visto a minha fé lá no meu colégio, no ambiente em que eu me confraternizo com eles. Os meus colegas estão vendo a minha fé lá na minha sala, como homens, como mulheres. Será que nós temos avançado a ponto de que as pessoas estejam vendo a diferença que o Espírito Santo está trazendo em nossa vida, para que elas digam: existe algo de diferente em vocês? Nós estamos avançando na nossa fé. A semana passada eu preguei aqui sobre o que nos define e o que define a nossa fé. E eu falei aqui a semana passada, por que nós estamos sendo definidos por tantas coisas, e essas não são necessariamente coisas depreciativas, mas às vezes somos definidos como homens que estão trabalhando, ganhando dinheiro, homens de força, mulheres, sabe, poderosas, empoderadas, e isso e aquilo outro. Mas nós precisamos ser, antes de tudo, definidos como homens e mulheres de Deus. As pessoas precisam olhar para nós, em nenhuma palavra ou nenhuma frase nos definir. Você é um rapaz, é um homem de Deus. Esse jovem é de Deus. Essa mulher é uma santa mulher de Deus. Aleluias. Então nós precisamos nos questionar: será que nós estamos avançando? Ou nós estamos vivendo uma realidade de vida espiritual sem uma projeção, sem um crescimento, sem uma transformação diária? Quando Paulo, ele escreve a sua segunda carta à igreja que estava em Corinto, lá no capítulo de número 3, versículo de número 18, o apóstolo vai dizer o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, porque ele estava fazendo uma comparação da igreja com a lei de Moisés, e de uma forma mais específica com a experiência que Moisés teve no monte, e desceu com seu rosto brilhando, e teve que colocar um pano. Mas então aquela glória, disse o apóstolo Paulo, era desvanecente, ela foi acabando, e um dia não precisou mais daquele lenço. Mas ele diz acerca de nós, todos nós, então ele não deixa ninguém de fora. Com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na imagem do Senhor, pela obra do Espírito. O que Paulo está dizendo é que toda igreja é convidada, é desafiada a avançar dia a dia em um processo de transformação. Mas não é uma transformação física, não é uma transformação intelectual. Essas coisas são positivas, mas Paulo está dizendo que Deus nos quer levar a uma transformação espiritual, a um aperfeiçoamento diário. Cada dia cresça um pouco mais, cada dia avance um pouco mais. Isso está em nosso coração. Precisa haver em nós esse desejo, essa vontade de avançar. Deus não chamou ninguém para estar estagnado. Lá em Deuteronômio, no capítulo 2, nós encontramos ali uma fala de Moisés ao povo depois de 40 anos no deserto. E agora Deus havia assinalado que chegou o tempo de possuir a terra, era tempo de avançar. Mas a palavra diz que durante 40 anos aquele povo esteve perambulando no deserto. O texto diz o seguinte: então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Olha só, que Deus está nos dizendo aqui. Nem sempre, eu vejo muitas pessoas que dizem: eu estou caminhando com o Senhor, estou caminhando, eu estou no caminho. Mas nem sempre caminhar é indicativo de avanço. Eles aqui estavam caminhando, mas dando voltas em uma grande montanha. Será que você não está assim? Será que você
não está estagnado na sua vida espiritual, e você se vê assim pequeno, sabe? Poxa, estão chegando novas pessoas na igreja que eu já estou vendo atuar aqui, ali, fazerem isso, aquilo outro, e eu estou aqui parado. Tem pessoas que já estão ganhando alma para Cristo, parece que chegaram ontem aqui e eu estou aqui. O que está acontecendo comigo? Eu tenho amigos que são cristãos, evangélicos, e que eu estou vendo a vida deles assim, sabe? Deus usando, estão em ministérios, estão fazendo a obra do Senhor, estão buscando a Deus, estão fazendo as coisas acontecerem. Mas talvez você esteja dizendo: eu não estou assim. Como nós vimos aqui, o conceito de avançar é progredir, é ir adiante. É assim ou não é? Então a gente precisa ter isso como uma regra em nossas vidas. Eu vou falar hoje sobre o avanço em uma área muito importante da nossa vida espiritual, que é o chamado à missão de Cristo. Eu quero que você compartilhe desse sentimento comigo, o sentimento da nossa necessidade de sermos tocados novamente pelo Espírito Santo em certas áreas de nossas vidas, para um despertamento pessoal. E não adianta lançar as nossas culpas sobre outros. Nós precisamos buscar de Deus, em primeiro lugar, que Ele conserte nossas vidas. Não é culpa do teu irmão, não é culpa do teu pastor, não é culpa da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, do teu pai. Se você não está na dimensão da vocação que Deus tem para você, se você não tem fluído avançado, se você não tem rompido como Deus quer que você rompa, e avançado como Deus quer que você avance, a ordem de Jesus para toda a sua igreja, todos nós somos ordenados por Cristo a ir e indo pregar o Evangelho. Mas aqui não é no sentido de você precisa deixar aquilo que você faz atualmente para entregar-se às missões. Olha, eu vou ser um missionário lá, sabe, na África, no Oriente Médio, sei lá onde. Deus pode ter uma vocação específica para você nesse sentido, mas o ID de Deus fala sobre indo ao trabalho, sobre indo ao mercado, sobre indo à escola, sobre indo no trânsito, quem sabe lá numa condução em que você é coletiva, em que você tem pessoas ao seu lado. Ele diz: indo, faça discípulos, indo, pregue o Evangelho, anuncie ao Senhor, viva o Evangelho, não se cale, não se detenha, mas faça a obra do Senhor. Esse é um chamado a todos nós. Deus não disse apenas a B ou C, e chamou alguns e disse: não, isso é com vocês. Mas Ele disse a todos os seus discípulos: esta é uma missão que eu entrego na vossa mão. Deem continuidade àquilo que eu principiei nesta terra. Deem continuidade à missão que eu comecei aqui. E Ele deu muitos exemplos sobre isso. Então você precisa avançar na obra do Senhor. Mas como? Como avançar? Eis a questão, hein? Como que a gente vai avançar? Muitas vezes estamos cheios de travas. Nós estamos muitas vezes cheios e emperrados por muitos paradigmas. Nós estamos muito presos aos formatos. Às vezes, e não poucas vezes,
E aí eu quero falar sobre a primeira coisa. A missão não é nem de longe uma prioridade para nós. Você quer avançar na obra de Deus? Comece a fazer as coisas de Deus as prioridades da sua vida. Faça da missão uma prioridade na sua vida. O chamado que Deus tem para você e para mim. E nós não podemos desprezar isso nem de longe. Jesus não condicionou a uma escolha sua essa missão. Ele não disse: se tu quiseres, vá. Ele não disse: existe uma possibilidade de você ir. Ele não disse: pense acerca disso e decida se você quer ir. A palavra que ele ministrou aos seus discípulos, Mateus 28:18, ide, imperativo. Mas o nosso problema é que nós temos relativizado muitas coisas, as quais Deus nos manda fazer, como que se ela não tivesse a importância que realmente tem aos olhos do Senhor, como que se estas coisas não nos fossem dadas como responsabilidade, como dever cristão que devemos cumprir, como que se Deus jamais fosse cobrar de nós tais coisas, afinal de contas Ele nos conhece. Deus nos está chamando neste tempo. Talvez nós sejamos a geração da última colheita nessa terra, e Deus está nos chamando, e o Espírito nos desafia nesta hora a nós cumprirmos a nossa missão. Alguns de nós não pensam nisso, não se preocupam com isso, não estão nem um pouco interessados nesses assuntos, nesses temas, mas isso não nos torna menos responsáveis diante de Deus, isso não nos torna menos responsáveis diante das pessoas que estão aí fora. Quando Deus manda o seu profeta pregar a palavra, ele vai dizer, profeta Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, ele o chama como um atalaia, e diz: se eu te der uma palavra e tu falares ao coração deste povo, e eles não receberem a palavra, eles morrerão no pecado deles, mas o sangue deles eu não requererei das tuas mãos. Mas se eu te der uma palavra e tu não pregares a este povo e não anunciares o juízo a este povo, eles morrerão no pecado deles, mas o sangue deles eu requererei das tuas mãos. Isso é sério, irmãos. Isso não é uma palavra vã, isso não é uma brincadeirinha do Senhor, não é um jogo emocional, não é uma pressão psicológica. Isso é a verdade e há de se cumprir. Entenda isso. Nós precisamos despertar para as realidades da palavra de Deus em relação aos nossos deveres. E aqui está a nossa missão. O que deve ser mais importante do que cumprir a ordem de Jesus? E se você considera que cumprir algo que Jesus te manda fazer é importante, por que você não está fazendo isso? E não há mais tempo para se perder tempo. Nós precisamos nos envolver na obra do Senhor. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e avançar. Chega de vidas apequenadas, estagnadas por decisões erradas. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo é surpreendente na sua fala, porque ele diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ali estavam os presbíteros da igreja de Éfeso, ali estavam os companheiros de Paulo, e todos eles a uma, uníssonos, eles diziam a Paulo: não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém, porque já havia sido profetizado que Paulo passaria por cadeias, que Paulo sofreria. Então eles não queriam que Paulo sofresse, porque eles amavam a Paulo. E Paulo diz: o que vocês estão querendo fazer, me entristecendo? Ninguém poderia demover Paulo daquilo que ele sabia ser o seu chamado.
a sua vocação. Então ele diz: eu não tenho a minha vida em nada como preciosa. Será que já não haviam exemplos demais na vida deste apóstolo para dissuadir qualquer pessoa que fosse de tentar impedi-lo de fazer a obra do Senhor, o chamado de Deus na sua vida? Ele havia renunciado a tudo que tinha e a tudo que era para servir a Cristo. Ele havia aberto mão dos seus bens. Ele era um homem próspero, ele era um homem influente, ele era um homem de cultura, ele era uma pessoa relevante na sua religião, ele era uma pessoa relevante dentro da cúpula religiosa. Mas ele disse: olha, todas essas coisas eu considerei como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele está corroborando com isso, dizendo: olha, eu em nada tenho a minha vida como preciosa. Eu sei o que eu já rasguei de mim, eu sei o que eu já deixei para trás. Não é que Cristo esteja pedindo nada dessas coisas a nós. Esse foi um chamado específico. Ele apenas continua a dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O problema não está no Senhor, está nos profetas. Onde estão os Isaías de Deus? Onde estão os Isaías de Deus para dizer ao Senhor: conta comigo, Senhor, no que depender de mim, pelo menos algumas dessas almas não vão para o inferno. Pode contar comigo. Eu me levantarei, eu serei a atalaia de Deus, eu anunciarei o perigo que vem, em nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos saquear o inferno, nós vamos povoar o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a missão como um chamado, uma vocação de Deus. No versículo 7 do texto que nós lemos diz: chamou a si os 12. É um chamado dele. Se você dá sequência na leitura da palavra, você vai ver que depois ele chama os 70 que eram ali, sabe, primeiro o que estavam ao redor, depois ao derredor, e ali ele foi chamando. E quando ele, antes de ser assunto ao céu, já ressurreto, ele confia a sua missão, não a 12, não a 70, mas a todos os seus discípulos, e diz: vós ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluias! E ele disse mais: recebereis poder sobre vocês. Chamar de Deus é um propósito para nós. Quando você entra, quando você recebe a Jesus e entra no reino de Deus, no pacote da salvação, vem um chamado de Deus. Já vem junto, já vem pronto. Sabe aquele kit? A gente recebe um kit. E dentro desse kit Deus te dá uma coisa, diz: essa é a tua missão. Esse é o teu chamado, é a vocação dos santos. Todos precisam receber e se apropriar disso. Veja a missão como a sua missão. É o segundo ponto. Sinta-se parte da missão. Ele chama e ele envia-os de 2 a 2. Olha aí. Você é alguém enviado por Cristo. Mesmo sem cumprir o teu chamado, mesmo sem avançar naquilo que é a vocação do Senhor, você não largou, você não deixou de ser um chamado, você não abdicou de ser um chamado, até porque você não pode fazê-lo. Não está em você o poder de abdicar daquilo que Deus confiou a você. Se é uma incumbência que Deus te deu, você pode ser até alguma pessoa que esteja de forma rebelde, não cumprindo o que Deus te mandou fazer, mas você não pode dizer a Ele: isso eu não quero. O pacote já veio completo, faz parte. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você não está só na missão. Isso o Senhor nos deu para nos fortalecer. Você não está só. Olha para quem está do seu lado e diz a ele: eu estou contigo. Diga a essa pessoa: eu estou contigo. Aleluias. Nós estamos juntos nessa missão para nos ajudarmos nos momentos de fraqueza,
nos momentos de dificuldade, nos momentos de incredulidade, nos momentos de temores, nos momentos em que nós estamos cansados, nos momentos em que nós estamos angustiados, Deus sempre tem alguém ao nosso lado para nos ajudar a avançar. Nunca estamos sós. Ele chamou os 12 e os mandou de 2 em 2. Esse é o modelo divino. Deus não nos mandou pescar de anzóis, Deus nos mandou pescar de redes, com redes. Porque juntos nós somos melhores e somos mais eficientes. Juntos nós somos mais poderosos no Senhor. Então Ele chama os seus discípulos e diz: olha, você não estará só. Saiba que sempre haverá alguém que te ajudará nos momentos difíceis. Além da graça e da presença do Senhor, do Espírito Santo, nós somos um povo, irmãos, e Deus chamou essa congregação para juntos fazermos a sua missão. A missão, aleluia, que provém do chamado de Deus para a vida dessa igreja. E nós precisamos nos unir em prol disso, em uma justa cooperação, como diz lá em Efésios capítulo 4, verso de número 16. Uma justa cooperação promove crescimento, promove edificação. Uma justa cooperação faz com que sejamos mais eficientes, revela o poder de Deus entre nós, a graça e o amor de Deus. Uma justa cooperação revela o propósito do Senhor, de sermos um povo e não individualizados. Nós somos um rebanho, não somos ovelhas perdidas e desagarradas. Não somos, como alguns dizem por aí, desigrejados. Nós estamos na igreja e para além das paredes, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Então compreenda que você não está só na missão, mas compreenda também para que você avance o caráter espiritual da missão. Ele chamou os 12 e disse: e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e saindo eles pregavam que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Há uma característica na missão. A missão é um campo de milagres, sempre, sempre. É um campo de libertação, é um campo de transformação. É na missão que se ganha, é na missão que se liberta, é na missão onde os milagres acontecem. Eu não estou dizendo que os milagres não aconteçam dentro da congregação, eu estou dizendo que os milagres acontecem quando nós vamos. Se você ler o texto que está lá em Marcos, capítulo de número 16, Jesus Cristo manda que eles estejam indo, lhes dá a missão, e diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, em meu nome farão isso e aquilo. E a palavra então nos diz que indo eles, cooperou o Senhor com a sua palavra, com os sinais que o seguiam. Então a missão atrai a unção, e a unção revela o poder de Deus. A missão atrai os milagres do Senhor, manifesta os dons do Senhor. Quando estamos na missão, nós contamos com esta concordância de atuação da parte de Deus, e diz: e cooperou o Senhor com eles. Quando estamos na missão, Deus coopera conosco, pastor, coopera conosco, os dons fluem. Nós estamos ali num ambiente de milagres, num ambiente extraordinário. Olha que maravilha. Muitas vezes nós queremos estar fechados na congregação, é aquele ambiente onde vemos a glória do Senhor, como lá no monte da transfiguração. Mas a realidade é que a missão não está no cume do monte, a missão está
lá no sopé do monte. Porque lá estava o jovem que precisava ser liberto, o pai que precisava ser tratado na sua fé. Ali estava uma multidão que precisava ser impactada com o poder do Mestre Jesus. Ali estavam discípulos que tinham uma lição a aprender. Lá em cima, no lugar da transfiguração, era um lugar de se renovar as forças. Mas Jesus, Ele sabe que nenhum discípulo pode cumprir o seu chamado apenas lá no alto do monte, porque as necessidades são postas lá fora, irmãos. Lá estão os cativos do diabo, lá estão os oprimidos pelo maligno, lá estão os possessos a serem libertos, lá estão as pessoas a serem curadas e restauradas, com bálsamo, com o óleo do Espírito. Lá estão as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação de Cristo Jesus, para que Deus levante um exército, para que Deus levante essa grande floresta espiritual, onde Ele diz, nós seremos chamados carvalhos do Senhor, uma geração que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então é imprescindível que nós compreendamos isso. E às vezes nós não discernindo isso, nós precisamos compreender a vontade de Deus, porque são esses os nossos impedimentos. O motivo de nós ficarmos fora é ver a missão como mais uma atividade da igreja, sabe? Isso é mais uma atividade que o pastor aí inventou. Esse negócio aí, você abrir uma cela, isso é uma invenção do pastor. O pastor gosta de inventar as coisas, esquece que a gente trabalha, esquece que a gente isso, esquece que a gente aquilo. Eu quero dizer a você, eu não inventei a missão. Nem eu, nem nenhum pastor. Sabe quem inventou a missão? Foi aquele que é Senhor da tua vida. Foi Ele que inventou. Ele pode nos dar uma estratégia A, aqui, uma estratégia B ali, mas a missão é dele. A missão é dele e para a glória dele. E quando você não entende isso, você começa a diminuí-la. Você começa a vê-la pela perspectiva humana, uma atividade. Nada mais do que isso. Eu já faço alguma coisa, não. Deus te deu um ministério aqui, mas também te deu uma missão lá fora. E você é chamado a cumpri-la. Sua missão não é fruto da visão, né, da vontade de um líder, de um pastor, mas ela é fruto da vontade de Deus. Quantos podem entender isso nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Para que a gente possa fazer a missão, nós precisamos manter a nossa mente aberta para o que Deus quer fazer. Porque às vezes nós engessamos o agir de Deus, porque estamos conformados, e aqui eu estou falando de forma, e não conformados no sentido de aceitação. Nós aderimos a um formato e temos dificuldade de quebrar esse paradigma, de sair deste formato. E quando nós estamos muito presos a um formato, nós temos dificuldade de compreender o que Deus está querendo fazer. Você entende isso? Olha o que acontece com eles. Eles foram chamados para pregar para as pessoas? Não. Havia um propósito na ida deles com Cristo ali, que Cristo iria pregar, curar e fazer alguma coisa? Não. Olha o que Jesus diz a eles, versículos 31 e 32, e disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham nem tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. O Senhor os chamou para um piquenique, para um tempo de descanso, de recreação. Então, muitas vezes, isso
a coisa tem que ser assim, porque foi assim que nós pensamos, foi assim que nós achamos que deveria ser, foi assim que nós, sabe, estabelecemos, criamos essa regra e temos que seguir nela. Mas chegou lá, a prioridade, ela saltou aos olhos, a multidão correu atrás do Senhor. E sabe o que acontece? Às vezes, a forma que Deus faz as coisas nos choca. E nós perdemos o tempo de Deus em nossas vidas por causa disso, preso a formas, preso a modelos. Quem quer servir ao Senhor precisa estar preso a princípios, e não a modelos, e não a formas. É claro, nós temos as nossas estratégias, mas aqui ou ali Deus muda as coisas. É assim ou não é? Ou Deus não tem o poder de mudar as coisas? Então aquilo que um dia foi de um jeito, talvez Deus mude. Nós não podemos estar presos à estética das coisas, porque as estéticas elas mudam porque a cultura mudou, mudam porque o tempo se incumbe disso, mudam porque nós mudamos. A única coisa que é imutável, inegociável, é isto aqui, a palavra do Senhor. Isso chocou. Você pensa que eles não sentiram isso? A ponto deles dizerem mais tarde: olha, manda esse povo embora, que já deu a hora, já deu, aqui ninguém aguenta mais. Manda embora, esse povo precisa comer, não tem nada que a gente possa fazer, despede eles. Não havia uma estratégia da parte deles para manter aquele povo ali, alimentá-los, mantê-los ouvindo a palavra de Deus. Deu a hora, tchau e bênção. Veja como, desde a igreja primitiva, nós estamos presos a estes formatos. É assim ou não é? É assim, irmão. E é claro, as coisas não podem ser concebidas com um princípio de desorganização. Não é isso que nós estamos falando aqui, seria uma aberração, até porque a própria palavra de Deus diz tudo com decência e ordem. O que nós estamos querendo dizer aqui é que você precisa deixar o Espírito te guiar. Às vezes nós, pregadores, subimos aqui com uma mensagem e Deus muda. É assim ou não é? Sim, Deus muda. Ou Deus muda o tema, ou Deus muda o desenvolvimento, porque Ele é Deus. E aqui Deus estava mudando as coisas para que um propósito maior se cumprisse. Quando a multidão chega, Jesus diz: não, a nossa prioridade é essa. Essa é a nossa prioridade. É interessante a gente falar sobre isso, porque eu estava, que dia foi, meu Deus? Quinta-feira lá em casa, antes do culto, né, que a gente faz, né? E Sandra me fez uma pergunta, a pastora falou comigo: olha, uma pessoa aqui da igreja ligou, é uma criança, né, para levar uma amiguinha lá para o encontro, mas a gente já fechou lá tudo, né, e tal, e é mais uma pessoa, né. E eu disse: eu não quero saber. Tenho orado todos os dias para que Deus salve vidas através de nós. E eu vou bater a porta na cara de alguém. Não. Ainda brinquei com ela, falei: ó, Jesus disse: deixa vir a mim as criancinhas e não a impeçais. Quem é o corajoso para impedir aí? Levanta a mão. Eu quero ver se você tem coragem mesmo. Ninguém. Isso é para tudo, irmãos. Nós não estamos falando de uma coisa que a gente está fazendo aqui para a igreja e os irmãos aqui ficam enrolando para... Isso aí é diferente. Isso aí tem que arestar. Estamos falando de salvação de almas. Se uma criança dessa, a semente está aí no coração, vier a se salvar. Nós não podemos. E a gente está nesse espírito orando. Como que a gente agora vai dizer? Você sabe, não é, pastor Daniel?
Jesus contou uma parábola e disse que Deus assalariou em horas distintas. Tem alguns que chegam cedo e outros de última hora, mas todos serão recebidos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês entendem isso? Então guardem isso no coração de vocês. Guardem isso no coração de vocês, porque se nós queremos cumprir a missão, nós que precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa visão. Agora, seja movido pelos sentimentos certos. Os sentimentos, como fruto do Espírito, são um combustível da missão. A palavra diz o seguinte: eles haviam dito a Jesus: ó, despede o povo, para que possam ir comprar mantimentos e tal, e Jesus disse, mas antes disso, quando Jesus viu a multidão, o que é que ele disse lá à multidão? Esse era o sentimento daquela turma. Agora, qual é o sentimento de Jesus? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve o quê? Compaixão deles. Sentimento de misericórdia. Jesus disse não. Por que ele teve compaixão? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então havia ali uma desassociação entre os sentimentos de Jesus e os sentimentos dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que isso é até uma matéria que a gente estuda na nossa escola de líder, ou de líderes, Então eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes. Havia uma compaixão no coração do Senhor, isso foi o combustível, e sempre precisa ser o combustível, a motivação que provém de um coração cheio de compaixão, cheio de amor. Você precisa orar a Deus e dizer: Deus, me dá compaixão pelas almas perdidas, porque sabe uma verdade? Muitos de nós não têm nenhuma compaixão pelas almas que estão perecendo. Não é porque você é ruim, é porque este fruto não se manifestou em você ainda. É por isso que para você, às vezes, tanto faz se nós levamos pessoas a Cristo este ano ou não, se você levou pessoas a Cristo esse ano ou não, e não é porque você se esforçou, mas fez a sua parte, é porque muitas vezes você ainda não fez nada. Essa questão dos sentimentos é algo terrível. Olha o exemplo de Jonas, ou outros até que nós poderíamos citar na Bíblia. Vamos falar de Jonas. O que aconteceu com Jonas? A compaixão de Deus se estendeu sobre a cidade de Nínive. Era um povo pecador, era um povo de dura serviço, eram os maiores inimigos do seu próprio povo hebreu, naquela época eram. Mas a compaixão de Deus moveu o coração de Deus. Deus toma o profeta e diz: você vai a Nínive pregar aquela grande cidade, aos ninivitas, para que se arrependam, para que eu não venha e destrua a cidade. E o que fez o profeta, o que muitos de nós fazemos, não da forma como ele fez, você sabe o que ele fez? Ele fugiu da presença do Senhor, porque ele não queria se devotar à missão. Havia um sentimento no coração dele que o conduziu a uma atitude que o distanciou do propósito de Deus. Ele entrou em um navio e rumou a Jope. E no meio do caminho, o Senhor o encontrou ali. Cuidado, Deus é tremendo, Deus sacudiu aquele mar, sacudiu aquele barco, sacudiu o coração das pessoas que estavam ali, até que Jonas fosse lançado ao mar, tragado pela baleia, vomitado por ela 3 dias depois, lá na praia, e fosse pregar. Ele pregou, mas pregou com um coração cheio de amargura, de rebeldia. E quando ele se sentou para ver o destino da cidade de Nínive, porque ele não aceitava o perdão de Deus sobre aquela cidade, Deus deu uma experiência a ele com a aboboreira, e cresceu a rama, cobriu a sua cabeça, parece que ele era calvo, e o sol ali ardia, então ele sentiu um refrigério, mas Deus feriu a aboboreira com um verme, e ela morreu, e ele se indignou pela morte da aboboreira, e Deus disse: como você pode estar indignado pela morte da aboboreira, mas não se incomodar com aquelas milhares de vidas que estão lá? Uau!
Você entende o quanto estava distanciado? A forma de o Senhor ver as coisas e dos discípulos verem as coisas, talvez isso esteja acontecendo com você. Existem sentimentos egoístas que estão privando você de fazer a obra de Deus. É por isso que precisa uma mudança de mentalidade, é um outro passo. Porque você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa entender que a missão conta com você. Você faz parte daqueles que foram chamados. Você faz parte daqueles que foram comissionados. O Senhor deposita expectativas na sua vida. Ele revestiu você da sua autoridade, deu o seu poder, e virão sobre vós, o Espírito virá sobre vós, o Espírito Santo. E veio. E o Senhor tem nos revestido para que façamos a sua obra. Mas às vezes os nossos sentimentos são contrários a ela. Quantas vezes na nossa mente nós temos uma cultura de facilidade? Outro faz. É assim ou não é? Lá na igreja tem alguém que vai fazer isso. Lá na igreja tem alguém que vai abrir aquela cela. Lá na igreja tem alguém que vai ceder a sua casa. Lá na igreja tem alguém que vai fazer, sabe, a casa de paz. Não, lá na igreja tem alguém para fazer isso. Eu não. Isso está privando você de ser usado por Deus. É tempo de você romper com isso e avançar. É tempo de você deixar essa forma pequena de você ver as coisas, tanto para fora como para dentro. Deus tem quem seja lá obreiro. Deus tem quem mexa nessas luzes. Quem ligue este ar. Deus tem quem cuide desse som. Deus tem quem toque esses instrumentos. Não precisa de mim lá não. Essa é uma forma mesquinha e pequena, porque você não está deixando o Espírito Santo frutificar na sua vida. Quando nós falamos das almas perdidas, nós precisamos pedir desesperadamente a Deus, nos dar compaixão por essas almas, Senhor. Porque o nosso coração está frio, gelado. Nós somos como aquele homem rico diante de Lázaro. Nós não xingamos Lázaro, nós não chutamos Lázaro, nós não cuspimos em Lázaro. Não é este o nosso pecado. O nosso pecado é tal qual o dele. Nós não enxergamos Lázaro, mesmo ele estando à nossa porta. Somos insensíveis. Pai, dai-nos compaixão. Por último, siga a estratégia e obtenha resultados. Não fuja daquilo que Deus tem determinado para você. Seja flexível a ser usado pelo Espírito Santo. Não se apegue, muitas vezes nós estamos tão apegados aos processos que não temos resultados. Deixa o Espírito Santo reinar. Mas existe uma visão. Existe uma ferramenta que Deus nos deu. Como fazemos a obra aqui? Nós temos as nossas células para fazer a obra do Senhor. E tem muita gente que quer conceber a forma certa. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E qual é o teu fruto? Me mostra o teu fruto. Você não tem fruto para mostrar. Então venha para a visão. Vá pela estratégia de Deus. Porque quem anda na estratégia de Deus pode até demorar um pouco, mas você vai frutificar. É o que o texto diz. Quando o Senhor disse, olha, dê a eles de comer vocês mesmos. Abrace essa estratégia, põe um sentado lá, a 50 e a 100, distribua os alimentos com eles. E no final, todos estavam fartos, porque a bênção do Senhor vem na direção do Espírito de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos lá. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus.